A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você por aqui mais uma vez no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Online. Estamos estudando o livro de Provérbios, um guia para viver bem. Estamos chegando aí quase nos finalmente da nossa proposta para esse livro. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, fazendo aí uma complementação ao que já foi falado também no culto de domingo. Nós vamos falar hoje sobre planejamento e controle das finanças. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos fizeste, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigada porque a Tua misericórdia e a Tua bondade são sobre as nossas vidas nessa hora. Nós oramos a Ti, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender e entender e botar em prática a Tua Palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Provérbios 16, verso 16 diz o seguinte: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E eu quero ler com você também Provérbios 3, versos 9 e 10, que diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós falamos em finanças, existe um medo, né? É melhor não falar sobre isso. Nós, como brasileiros, nem todos nós aprendemos sobre educação financeira. A minha geração era uma matéria que não existia isso na escola, talvez a sua também não. Hoje eu sei que tem várias escolas que colocam essa matéria como educação e tem desde muito cedo o planejamento. Isso é importante. E às vezes a gente escuta dentro da igreja, isso não é coisa que o pastor deve falar. Para que a gente vai falar de dinheiro? No meio presbiteriano, né, no nosso arraial reformado, a gente acaba, por medo de não saber ou de não saber lidar direito com isso, a gente decide não falar a respeito. Então, a gente não fala sobre dízimo, a gente fala sobre isso eventualmente na classe de catecúmeno, eventualmente na hora do ofertório da igreja, mas a gente esquece de como a palavra de Deus nos orienta sobre várias coisas na nossa vida, inclusive sobre a área financeira. É uma área que nós sofremos demais e é uma área em que o inimigo tem realmente sambado à vontade. E é uma área da nossa vida em que a gente precisa realmente saber quais são as prioridades. Parece que não, mas onde você coloca o seu dinheiro é onde está seu coração. Existem várias coisas que são valiosas para o crente: tempo, dinheiro, e a gente acaba assim achando que é só o tempo. Eu dedico meu tempo ao Senhor, eu vou no domingo na igreja, mas eu te pergunto onde você está colocando o seu dinheiro. E aqui não estou fazendo alusão a nenhuma teologia da prosperidade, porque se você depositar o dinheiro no gasofilácio da igreja, Deus vai te abençoar. Essa teologia retributiva não funciona. Não é assim que funciona de fato. A gente precisa olhar a palavra do Senhor. Nós estamos falando em Provérbios, um guia para viver bem. Todos nós, eu e você, sabemos que saúde quando falta é difícil, dinheiro quando falta é difícil, amizade quando falta é difícil, amor quando falta é difícil. Então, se é difícil, faz falta em algum momento, a gente precisa falar a respeito. A gente precisa sim aprender a administrar de forma consciente o nosso orçamento. O quanto a gente ganha, para onde vão essas coisas, mas acima de tudo, quais são as prioridades do nosso coração? Porque Jesus está interessado com o nosso coração. Afinal, a pessoa ela pode ser realmente mesquinha, tendo ou não tendo dinheiro. Isso é uma coisa inusitada, que a gente acha que só é assim mesquinho, só ama o dinheiro quem tem muito dinheiro, mas quem não tem também. Mas não é isso que a gente vai falar hoje. Deixa isso para uma outra oportunidade. Hoje a gente vai falar então sobre o planejamento através do livro de Provérbios. E aí eu queria pensar contigo, quem nunca teve problemas financeiros? Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos algum aperto, uma má gestão naquele mês. A gente acabou ficando preocupado em ganhar o dinheiro, esperou que ele viesse e ele não veio.
né? Nós queríamos pagar algumas contas, colocar as coisas em ordem, mas aí acaba vindo e acontecendo outras coisas, é o filho, é o carro, é uma doença no momento que a gente realmente não queria e não tinha nem como bancar, enfim, são inúmeras coisas que nos levam a problemas financeiros. Fato, não tem como a gente fugir disso, né? A gente é ser humano. Então, assim, dirigir a nossa vida de acordo com os valores de Deus também está relacionado a como a gente dirige as nossas finanças. E isso a gente acaba deixando a área financeira de lado, mas aí se a gente deixa, a gente acaba tendo assim alguns problemas. Quando a gente está com problema com dinheiro, a gente acaba tendo um distanciamento nos nossos relacionamentos, cônjuges, por exemplo, né? Ou familiar. A gente fica inseguro com o dia de amanhã, com as coisas, como vão acontecer. E aí sim, você vai ficar irritado, vai ter uma tensão e sua saúde física, consequentemente, também vai ser afetada, inevitavelmente. Fora que tem uma coisa que a gente não para pensar, mas que a gente precisa pensar. O mau testemunho para os de fora. Quando a gente às vezes vive com muito crente, a gente acha assim, é normal a pessoa comprar e não pagar. Não, não é normal não comprar e não pagar. Isso é um mau testemunho. Então a gente como crente precisa também dar um bom testemunho como a gente se relaciona com o nosso dinheiro, como a gente usa esse dinheiro. Se ele é feito de forma generosa, de forma mesquinha, de forma que testemunha quem Jesus é, que aplica bondade e vida na vida das pessoas, ou se gera morte. É muito sério isso. E às vezes a gente acaba se esquecendo. Hoje em dia a gente tem uma sociedade aí onde existe um grande número do crescimento de evangélicos, mas que a gente não vê isso na prática. No meio onde você está, no seu trabalho, pode ter muitos evangélicos. Quem tem o nome limpo para comprar alguma coisa se precisar numa urgência amanhã? Isso diz muito sobre nós. É importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque nós, assim como os não crentes, estamos vivendo dias assim marcados por consumismo. E a gente tem o nosso mercado gospel, né? A gente tem a blusa, é a roupa, é o CD, é o livro, é a Bíblia, né? Então, assim, a gente acaba sendo materialista. E é muito importante a gente refletir como estamos fazendo isso. Se nós realmente vamos viver a moda, porque tem a moda gospel, tem a moda evangélica, né? Vou comprar só mais uma blusinha, né? Se a gente está procurando status, eu vou dirigir o carro do ano, o carro mais bonito, mais caro, enfim. A gente acaba vivendo uma vida apoiada em falsos valores, que não são os valores do reino. E isso é muito importante nós pensarmos. E são esses princípios que eu gostaria de ver com você hoje. Primeira coisa, desses textos que nós lemos, que é Provérbio 3, que é o princípio da honra a Deus. Certamente, o equilíbrio, a bênção na vida financeira, ela começa pelo reconhecimento de quem Deus é. Quem tem suprido as nossas demandas, as nossas necessidades? Honrando alguém, a gente faz isso fazendo o quê? Dando a primeira parte, dando o melhor, né? Eu já vi um Reels que você provavelmente já viu da questão do bolo de aniversário. Para quem você dá o primeiro pedaço, é quem você quer dar honra. Quando a gente pensa nas nossas finanças, a questão da honra, ela está envolvida a questão do dízimo. Sim, vamos falar de dízimo. Eu ainda vou preparar uma aula específica sobre isso. Nós estamos pensando a respeito disso. Mas a Bíblia é clara, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim, a gente tem que pagar imposto. Se a gente tem obrigação, a gente paga. A gente gosta? Não, ninguém gosta de pagar imposto. Mas se é necessário, se eu emito uma nota fria, ou eu não peço nota, eu não dou nota sendo crente para não pagar imposto, eu também tô errado na história. É muito importante pensar sobre isso. Quando eu penso na igreja, no dízimo, a gente coloca a 10ª parte como uma referência.
Mas Deus não quer só a 10ª parte do seu dinheiro, Ele quer o seu coração, Ele quer você inteiro. Então, assim, devolver a 10ª parte para a igreja é o mínimo que a gente faz com alegria e gratidão pelo que Deus já fez por nós. Ele supre a nossa vida, a nossa saúde, as nossas demandas. Então a gente entrega na casa do Senhor com alegria. Não é peso. Segundo princípio que eu gostaria de falar com você, o princípio da dedicação no trabalho. Tem um ditado que diz, né, que o trabalho enobrece o ser humano. E certamente isso exclui, né, atividades ilícitas como tráfico de drogas, prostituição. Esse é um assunto que está em pauta, tem até livros sobre isso, mas estamos pensando aqui no trabalho honesto, tá bom? Como a Bíblia vem mostrar pra gente uma forma de sustento honesta, que é trabalhando de forma digna. E aí eu queria pensar com você 2 coisas a respeito disso. Primeiro, a diligência. E aí eu queria abrir com você lá em Provérbios 6. Provérbios 6, de 6 a 8, diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então a gente vê aqui diligência, integridade, iniciativa, né, proatividade, são atitudes que Deus valoriza e Ele quer realmente que aconteça. E aí, quando a gente trabalha, quando a gente faz isso de forma diligente, a gente reflete o caráter de Deus. É importante pensar, o trabalho em si não é castigo. E é importante pensar como fé e trabalho são realmente algo que estão juntos. Nosso Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Nós trabalhávamos antes do pecado, né? Adão e Eva, a referência é que eles estavam trabalhando. Depois do pecado, isso só vai ser feito de uma forma mais difícil, né? Com suor. Então, o trabalho não é algo ruim em si. Então, é importante a gente pensar que crescimento na carreira profissional, promoções, cargos melhores, não tem problema nenhum eu querer fazer isso e eu trabalhar para isso e eu estudar para isso. Desde que isso seja feito para a honra e glória do Senhor. Aonde está seu coração? Segundo, uma pessoa ela aplicada no seu trabalho, ela não fica vivendo de sonhos e desejos distantes. Acontece o quê? Que ela consegue realmente sonhar coisas que são possíveis, ter anseios que podem ser satisfeitos e não viver frustrada. Então o trabalho ele pode ser também um ponto de satisfação, de louvor ao nosso Deus, de alegria. É fazer o que você faz com alegria, de forma diligente, de forma honesta, de forma sábia. E aí, esse texto fala pra gente da preguiça, né? Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da musiquinha da formiga, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. A gente encontra algumas pessoas, assim, que são realmente indispostas e que nos fazem lembrar daquele personagem do desenho animado, né? Ó céus, ó vida, ó azar, sempre dando desculpas absurdas para não fazer nada, para não ter iniciativa, é sempre difícil, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu quero me aposentar com 20 anos, mas tudo bem. E aí, o problema da preguiça é que ela traz consequências para si mesmo. Provérbios vai dizer que o preguiçoso passa fome. Lá em Provérbios 19:15, vai dizer também que o preguiçoso ele sofre a vontade de ter sem nunca conseguir. Vai falar que o preguiçoso também perde o que tem. Olha só. E que o preguiçoso está sujeito a trabalhos menos recompensadores e que exigem maior esforço físico. Ou seja, eu tenho que trabalhar mais para ter o mesmo resultado daquele que não se esforçou, ou seja, eu não me dedico, eu não sou diligente, eu não estudo, eu não busco aprender mais, eu não busco aprender coisas novas. E aí eu vou ficando para trás e eu vou fazendo o que sobra. E o que sobra, todo mundo paga mais barato. É uma lógica meio que não glorifica Deus, que Deus sempre faz tudo com excelência.
E nós, como seus filhos, devemos fazer tudo o que fazemos com excelência, para a honra e glória do Senhor. Depois, o preguiçoso traz consequências para os outros. Por quê? Porque ninguém suporta sustentar o preguiçoso, nem a sua família. Nem a sua família. Chega uma hora que cansa. Você gosta de gente folgada? Ninguém gosta. Folgado é o preguiçoso. E aí eu queria pensar então no terceiro princípio bíblico para as nossas finanças, que é o princípio da integridade e da honestidade, que é esse mesmo texto que eu li aqui da formiga. E aí eu queria que você pensasse comigo, né? Tem Sir Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes. Numa certa ocasião, ele escreveu um bilhete para 8 dos seus amigos. Era só uma brincadeira. E o bilhete dizia: tudo foi descoberto, fuja rapidamente. Em menos de 24 horas, 6 deles haviam fugido do país. E aí eu penso com você, se você recebesse um bilhete desses, o que você faria? Hein? 2 ficaram, porque não tinha problema nenhum. Aí está a questão da integridade. Então, é possível a gente encontrar pessoas dispostas a sacrificar coisas importantes, como consciência limpa, como bom nome, colocando-se numa condição suspeita. E isso é importante nós pensarmos quanto vale tudo isso. Isso acontece porque possuem perspectivas erradas dos valores de Deus. Quando eu penso que eu estou conseguindo alguma coisa, agindo de forma não ética, de forma que não evidencia os valores do reino, eu engano a mim mesmo. Porque é aquela coisa, né? Fé é fé, negócios à parte, né? Amizade, amizade, negócios à parte e por aí vai. Na vida cristã isso não é admissível. Não tem como. Porque a nossa fé precisa conversar com o que nós fazemos, com quem nós somos, com o que nós trabalhamos. Então alguém pode argumentar assim para você: você não conhece a realidade do nosso país. Se eu não der um jeitinho onde eu trabalho, eu sou esmagado. Se eu não der um jeitinho, se eu não burlar o imposto, eu não ganho. E a Bíblia diz, né, Provérbios 11:18, creia que o Deus a quem servimos é verdadeiro, poderoso e que vale a pena viver da sua vontade. Se a gente não crê que Deus nos sustenta, mesmo diante de tanto imposto, mesmo diante de tanta dificuldade, no que a gente vai crer? Nas pessoas? Cada vez mais difícil confiar e acreditar nas pessoas, porque elas estão relativizando a verdade. A verdade só é verdade quando é agradável, quando é possível. Então, é complicado. Um outro princípio bíblico para a gente pensar nas nossas finanças é o princípio da adaptação. E aí eu quero ler com você 2 textos. Provérbios 21:17 e Provérbios 23, verso de 20 a 21. Diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. E depois, Provérbios 23, aí sim os versos 20 e 21. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então vamos pensar aí no princípio da adaptação. É possível talvez que você, como várias pessoas, nos últimos 2 anos esteja ganhando a mesma coisa, mais ou menos aí igual. Sabemos que a inflação subiu e que ela vai comendo o nosso orçamento pelas pernas, e aí parece que a gente não tem mais o quê? Poder de compra. E aí é importante a gente pensar em como se adaptar aos novos tempos, né? O que eu preciso fazer, ou se eu preciso fazer um novo curso, se eu preciso pensar em como ser melhor naquilo que eu faço, ou apertar os cintos. Às vezes a gente tem um padrão de vida e a gente gosta de algumas coisas que com o tempo vão ficando caras e vão complicando. No meio de tudo isso, a gente precisa aprender a se adaptar. E aí, se adaptar primeiro, confie na provisão de Deus, que é aquilo que é básico. Deus sempre supre a nossa necessidade básica, Ele não deixa faltar. Lembre dos lírios nos campos. Nem Salomão se vestiu com as mais belas cores e tecidos, e a gente também. Segundo, contente-se com o que Deus lhe dá.
E aqui esse contentar-se não quer dizer que, então tá tudo bem, eu vou ficar assim. Não. Talvez a gente esteja realmente tendo um princípio de vida um pouco mais caro. Então vale parar e refletir para se adaptar. Né? Será que eu preciso comprar isso hoje? Aí algumas perguntinhas bem básicas, né? Mulherada aí, a gente mais uma blusinha, mais um tênis. Eu sou mais um livro. E aí eu faço algumas perguntas que são importantes pra gente como crente. Eu preciso disso hoje? Se eu não comprar isso hoje, vai fazer falta? Eu vou usar isso mesmo? E por último, e mais importante, isso glorifica a Deus? Eu usar esse dinheiro para isso agora, vai glorificar a Deus? Então, eu preciso, realmente necessito, se eu não comprar vai fazer falta e glorifica a Deus? São algumas perguntinhas básicas, principalmente naquela hora do impulso, sabe aquelas compras de momento, né, que você tá ali. E aí, o problema é que às vezes a gente entra nesse discurso consumista, de ter mais um. Essa cor é diferente, mas será que eu preciso disso mesmo? Minha vida vai mudar por causa disso? Mais um princípio, que é um princípio de não às dívidas. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Sabe aquela coisa assim? Se divide bem, divididinho no cartão, compra até um iate? Quem nunca viu esse meme? Então, e aí, é realmente isso que tentam convencer a gente. A comprar sem a perder de vista. 12 vezes sem juro, faz o cartão da loja, né? E aí, e assim vai, porque você é um cliente especial, porque você precisa. E aí a gente precisa parar para pensar, né? Além daquilo tudo que eu falei para você, se eu preciso, se realmente eu necessito. Princípio básico, assim, de educação financeira, que o livro de Provérbios dá pra gente, tá lá em Provérbios 6, em Provérbios 26, em Provérbios 28, que é: evite financiamento e empréstimo, especialmente para bens de consumo. Não pegue emprestado. Porque quando você compra e parcela em 10 vezes, e você está comprando adiantado, isso não deixa de ser um empréstimo. E olha que a Gisele aqui eu tenho aprendido a fazer isso. Estou também, como vocês, aprendendo a gerir as minhas despesas. Realmente eu estou aprendendo orçamento, tenho aí 41 anos, mas eu estou aprendendo. Como eu falei para vocês no início, eu também não tive educação financeira na escola, não foi algo... Eu lembro de minha mãe dizendo só pra gente tem que ter o nome limpo. Mas a gente não teve como fazer, né? Não é minha intenção aqui, você pode procurar depois na internet, tem muita gente agora ensinando finanças, ensinando a gerir, ensinando a investir, mas acima de tudo, pense bem. Para que financiar realmente um bem em 12 vezes? E aí não é o porquê, para quê, se realmente é necessário, porque se realmente às vezes eu preciso de algo para trabalhar, eu preciso daquilo, eu não tenho como, enfim, tudo bem. Mas você precisa pensar que você vai pagar 70% mais do que esse bem geralmente vale. Mesmo que digam para você que é sem juros. Aquele que financia sempre acaba pagando um pato muito maior. A gente acaba dando dinheiro para banco, dando dinheiro para loja, para financeira, porque a gente tem pressa, a gente quer ter logo. E talvez valha a pena a gente pensar qual é a real necessidade daquele bem, analisar de forma criteriosa. E uma coisa que eu não disse até aqui, mas eu parto do pressuposto que você faz isso, e se não fizer, comece a fazê-lo, é submeter essas coisas em oração a Deus. Sim, Senhor, eu queria vender meu carro, eu acho que chegou a hora. Senhor, eu quero comprar um carro, eu preciso de um carro. E orar a Deus para que Ele mostre, para que seja um bom negócio, para que você não perca com isso, para que Ele abra as portas disso. A oração serve para essas coisas também, tá? Sim, para Deus dar sabedoria, para gerir bem o dinheiro. E outra coisa que aí, gente, essa aqui é muito difícil nos nossos dias, mas assim... E aí eu tô falando para mim mesmo, evite o cartão de crédito. Sim, a gente precisa ter cuidado, né? Agora, recentemente foi aprovada uma lei
do valor dos juros, mas a gente sabe que o maior juro que existe no Brasil é do cartão de crédito, é mais de 300% ao ano, é muito dinheiro. E sim, a gente vai ter eventualidades, a gente vai ter complicações que a gente vai precisar, e aqui não estou falando, né, eu estou falando, evite. A gente sabe que hoje em dia é muito mais difícil não ter, né? Se você precisa fazer uma corrida de Uber, no cartão é mais fácil. Se você precisa fazer uma compra online, às vezes costuma ser mais fácil. Então aqui não estou falando não tenha, mas procure se programar, né? Então tenha sabedoria com isso. Depois um outro princípio, e esse é importante, do planejamento. Olha lá, Provérbios 21, verso 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas é pressa excessiva à pobreza. Pressa, né? É uma coisa dos nossos tempos que o que a gente mais tem é pressa. Mas se você não planejar o uso do dinheiro, gastar de forma impulsiva, vai ter problema. A gente esquece de pagar a luz, a gente esquece de pagar a água. A hora que vi, cortou. Nossa, o que aconteceu? E aí gastou com outra coisa. E aí aqui pra você não tem outra coisa. É um caderninho mesmo. Caderninho ou planilha. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com uma planilha muito legal que particularmente eu tenho usado do Excel. Ela tem a planilha dos 12 meses e no final ela dá o montante do ano para você. E aí ela mostra se você usou mais, menos, você vai preenchendo ela, é bem legal, vale a pena. Quando eu era cliente de um banco, eles forneceram essa planilha e desde então eu guardo ela e uso ela todo ano. Para quê? Para se planejar. Quer dizer que vai estar tudo certo? Não, mas os ímpios planejam. E a gente o quê? Bota a nossa preguiça na conta do Espírito Santo, na área financeira. A gente precisa se planejar, a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer orçamento doméstico. Quanto que eu gasto de luz, água, telefone, internet, comida? O que eu preciso economizar esse mês? Com esse calor, eu sei que fica difícil ficar sem ventilador, sem ar-condicionado. Então tá, eu vou economizar com outra coisa. Organizo, o que é? Imprevistos, prioridades. Então tudo isso exige planejamento. Então vou deixar aí para você essa planilha, mas você pode pegar aquele velho caderninho e escrever entrada, saída. Gente, é o básico. Para quê? Para saber o quanto que entra, o quanto que sai. Você pode anotar tudo? Pode, mas você pode anotar o mais grosso, enfim, como você preferir. Pegar o seu extrato de banco, conferir no que você tem gasto, como você tem gastos. A gente paga tarifas que não precisava estar pagando, renegociar tarifas, enfim. E aí, mais uma vez, eu vou repetir de novo um princípio do que é necessário. E aí, eu acho melhor assim, reformular as perguntas, né? Porque eu falei meio rápido, mas vamos lá. Antes de comprar, você vai fazer algumas perguntas e eu vou pôr aqui para você, tá? Eu realmente necessito do que estão me oferecendo? O uso justifica a compra? Eu tenho condições de pagar? Como esse bem me ajuda a cumprir o propósito de Deus para minha vida? E se eu não comprar, o propósito de Deus estará prejudicado? Então, não ame e nem valorize as coisas que são oferecidas como necessárias só para você ter prazer e conforto. É bom, é legal, mas a gente não pode pensar por esse lado, né? A gente tem vivido de onde as pessoas dizem, você tem que ser feliz. Não, a Bíblia diz que a gente tem que ser santo. E ser santo e glorificar a Deus às vezes exige falar não em algumas coisas que a princípio você fala, eu vou me permitir hoje, né? Eu mereço. Aí depois vem aquela fatura com um monte de eu mereço. E aí você fica preocupado, meu Deus, como eu vou pagar a luz esse mês? E aí é importante a gente pensar no último princípio que a gente tem aí, de acordo com o livro de Provérbios, e aí aqui são vários textos, né? Eu não vou ler, mas eu vou deixar para você também aqui do lado. Vamos lá, que é o quê? O princípio da poupança e do investimento. Primeiro, a gente tem que pensar em dias difíceis, então é bom guardar, para ter o que dá não somente aos nossos filhos, mas também aos netos. Todavia, não guarde mais do que você deve, tá?
E Deus nos administrará a sua graça com generosidade à medida que nós formos generosos. Então, o dinheiro é para guardar. Se você precisa e se você quer emprestar para alguém, um princípio básico de generosidade: só empreste se esse dinheiro não for te fazer falta. Não conte que você vai ter esse dinheiro de volta. Se você está emprestando, contando que você vai ter de volta, e essa pessoa não te devolver, pode ter certeza que vai dar briga e que você não vai glorificar a Deus. Então, você guardou, você vai emprestar, no seu coração esteja dando para a pessoa. Ela vai depois, vai me pagar R$100 por mês, tudo bem. Mas se você estiver realmente precisando, não empreste. Eu falo isso porque realmente eu já vi situações difíceis, de gente que emprestou dinheiro contando que a pessoa ia devolver e não devolveu, porque não tinha condições de devolver naquele momento. E acabou-se a amizade de anos. Então, é o princípio, você empreste sem contar que vai ter de volta. E tantos outros princípios que a gente vai ver em Provérbios, como não ser fiador, evite o máximo possível. Se você for, só seja se você tem condições de bancar aquele aluguel, porque realmente a pessoa pode ter dificuldades. Você pode pagar, seu coração está em paz quanto a isso, você já orou, colocou para o Senhor, seja. Então, tem alguns princípios bíblicos que a gente não pode deixar de pensar quando a gente pensa em dinheiro. E eu gostaria de concluir com algumas coisas bem práticas e bem simples para nossa aula, que é: faça uma avaliação da sua situação financeira atual. Como é que você está hoje? Coloque tudo no papel. O que você gasta, como você gasta. Olha, tá em emergência. Olha, não tá 100%, mas dá para levar. Tô bem. Então, pense. Segundo, verifique como você está ganhando e gastando os seus recursos. Pense sobre isso. E por último, elabore um orçamento, mesmo que seja simples. Então, essas são algumas ideias para você pensar, para você realmente refletir, que o Espírito Santo realmente te oriente por esse labirinto confuso e caótico do nosso mundo, usando a bússola de Provérbios. Porque realmente a questão das finanças é uma questão que pega, e pega bastante, e que a gente precisa ser sábio, a gente precisa ter sabedoria, discernimento, entendimento de Deus, para que a gente possa ter o coração no lugar certo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e até a próxima aula, se Jesus não voltar antes.